Então tá, pessoal, vamos fazer um fechamento sobre sais. Então aqueles últimos detalhes, aqueles casos mais raros, aquelas questões bobas que quando aparecem rodam o cara porque o cara não viu aquilo. Tá? Isso é muito comum. Então eu peguei aqui 3 situações dessas, né, que são aquelas esquisitices, aqueles finais de assunto. Né? A primeira delas fala de água de cristalização. Eu já vi em alguns livros escrito água de hidratação. Olha só, água de hidratação. Parece até uma redundância, um pleonasmo, né? O mais do mesmo, como diria Renato Russo. Na verdade, pode ser chamado assim. O que acontece? Vocês têm uma formação do retículo cristalino iônico. Então, as células unitárias, aquelas vão se juntando do sal para formar o cristal inteiro. Em alguns casos, as moléculas de água cercam os íons lá do sal e essas moléculas de água ficam presas no cristal. Não imaginem que é um buraquinho e tem uma gotinha d'água, não é isso. É molécula por molécula. Se vocês pegarem um martelo e baterem no sal, esse sal possivelmente vai estar seco, vai ser uma outra pedra. Só que às vezes muda a cor do cristal, às vezes muda a forma do cristal, tá? E vocês podem, aquecendo, tirar essa água daí e obter o sal anidro. Tá? Um exemplo bem clássico disso é o sulfato de cobre. Deixa eu botar o nome dele aqui. A perninha do F ficou ali no L, mas tudo bem. Sulfato de cobre 2 penta hidratado. Tá? Por que ele é sulfato de cobre 2? Porque o cobre tem NOx variável, depois a gente vai falar disso. Ó, como o sulfato SO4, o conjunto sulfato SO4 é menos 2, porque vem do H2SO4, tá? Então esse cobre aqui só pode ser mais 2. Só para explicar esse 2 aqui em Romanos, tem a ver com NOx variável. Mas o que interessa é que ele é penta-hidratado. Se vocês procurarem esse sal no laboratório, vai ser uma pedra, tá? Vai ter um cristal bonito dele, com uma cor azul royal. Ele é transparente, sim, né? Tem uma transparência, e é azul royal, muito bonito o cristal. Se vocês esquentam ele vira um salzinho branco, assim, comum. Olhando para ele, tu não distingue de outro sal, tá? Então a cor azul e o formato cristalino dele dependem dessas 5 moléculas de água que entram na estrutura cristalina, tá? Outro que é conhecido de vocês é o cloreto de cálcio. Vocês compram cloreto de cálcio anidro no supermercado, CaCl2. Vem num potinho plástico com uma tampa com alumínio e plástico vedando, tá? Para que serve isso? Vocês vão dizer para mim, não, aqui em casa ninguém compra esse troço. Compra sim. Aqui em Pelotas é uma cidade úmida, muitas famílias compram. Tá? O CaCl2 vem num potinho plástico, a gente tira aquela tampinha lá e coloca no armário, coloca no guarda-roupa. É aquele potinho que suga a umidade do ar pro pote. Isso acontece porque o CaCl2 é altamente higroscópico, ele é um captador de umidade. E aí ele rouba a água do ar para hidratar a estrutura dele. Então imagina que ele tem 12 águas para cada partícula dele, para cada partícula de sal no cristal. Então ele puxa muita água, acho que fica uma meleca dentro do pote. Aqueles potezinhos de tirar a umidade do guarda-roupa. Funciona muito bem. Tá? Como é que ficaria o nome desse cara aqui? Ele é um cloreto de cálcio. Eto, porque não tem oxigênio, né? Cloreto de cálcio. 10 é deca, 12 é do... deca hidratado, certo? E assim a gente vai colocando o número de águas, né, que hidratam o cristal, e vai para o nome isso aí também. Todo sal que é hidratado pode ser aquecido e aparecer na forma anidra. Eu posso ter só cloreto de cálcio sem as 12 águas. Eu posso ter só o sulfato de cobre 2 sem as 5 águas. E assim por diante. Muitos sais têm água de cristalização. Tá? Então só quando aparecer essa coisa de não sei o que hidratado, está dizendo o número de moléculas de água que tem no cristal para cada partícula de sal. Tá? Bom, outra relação, eu falei para vocês, é o NOx variável do cátion. Aquele NOx variável que aparecia em Romanos nas bases, também vai aparecer aqui nos sais, também vai ser útil. Então eu peguei aqui o nitrato, o ânion nitrato ele é -1, tá? Então eu vou colocar aqui. Ele vem do ácido HNO3, então ele é -1, certo?
E a partir disso nós vamos achar a carga do cátion. Então, se ele é menos 1, esse cobre aqui só pode ser mais 1. Mas nesse outro caso eu tenho 2NO3 menos 1. Então aqui vai dar menos 2 de carga negativa. Então esse cobre, para fechar zero, tem que ser mais 2 de carga negativa. Nós temos dois sais que são nitrato de cobre. Tá? Os dois são nitrato de cobre, mas o primeiro, quando o cobre tem carga 1, é o nitrato de cobre 1. E esse, quando tem carga mais 2, é o nitrato de cobre 2. Tá? Em romanos. Antigamente, se colocava oso para o menor NOx e se colocava ico para o maior NOx. Então esse que é o menor NOx seria nitrato cuproso, porque o cobre vem do latim cuprum, tá? E o de cobre 2 teria NOx maior que o outro, seria nitrato cúprico, tá? Cabinho, tá? Então esse sufixo oso e ico já caiu há bastante tempo na química, porém alguns vestibulares cobram isso. Eu não sei se são alguns professores muito antigões que não atualizaram isso aí e tal, mas se aparecer oso e ico, né, no sal e na base, nada mais é do que essa relação. Termina em oso para o menor NOx daquele cátion e termina em ico para o maior NOx daquele cátion. A última correlação dessas estranhas, que eu peguei para vocês, tá, é a duplicação de íon. Ou seja, quando eu tenho o dobro de cátion ou o dobro de ânion. Então se vocês olharem aqui a primeira estrutura, ela tem o cátion cálcio, mais 2. Ela tem o Br- e o Cl- como ânion. Então ela tem dois ânions, o cloro e o bromo, certo? Então nós vamos ter que expressar isso aí no nome, sem dúvida. Então esse aqui vai ser o cloreto, brometo, os dois ânions, de cálcio, tá? Então, cloreto e brometo de cálcio. Por que cloreto e brometo? Porque tem um cloreto e tem um brometo, tem os dois ânions ali. Então, se eu tenho duplo ânion, né, eu tenho que botar no nome, não pode omitir. O mesmo vale aqui, ó. Só que nessa eu tenho o contrário. Na primeira eu tinha dois ânions e um cátion. Nessa aqui eu botei dois cátions e um ânion. Então, olha aqui, ó. Você tem o ânion SO4, sulfato, que é menos 2. E aqui você tem o sódio, que é mais 1, e o potássio, que é mais 1. Ambos elementos da família 1A, tá? Então vocês vão ter aqui o sulfato de sódio potássio. Alguns autores escrevem de sódio e de potássio, tá? Não tem problema algum, tá certo? Então, isso aqui é para complementar sais, para a gente fazer um fechamento bacana. Nesse caso aqui, essas duplicações, ter mais de um cátion, mais de um ânion, é muito comum na natureza, na parte geológica, né? Formação de rochas. Porque não é um laboratório, não é tudo controlado, as quantidades não são exatas. Então, faltou sódio, entra um potássio, faltou potássio, entra um sódio. Acontece, pega cátions de mesma carga, né? Eles acabam um substituindo o outro, um misturando com o outro lá na estrutura. Tá bem? Então, fechamos salve de vez.